Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos à nossa primeira aula efetiva, no curso de React. Nessa aula a gente vai falar da instalação dele, a melhor forma de instalar a biblioteca, criar um projeto com ela. Também explicar aí a estrutura de pastas que vem com o React, porque é muito importante a gente entender o que vem, quando a gente instala algo e saber por que ou por qual motivo veio tal arquivo, tal pacote, certo? E também a gente vai fazer uma alteração no nosso projeto, executar e alterar, para vocês entenderem como é que ele funciona de uma forma mais básica, E na próxima aula a gente vai se aprofundando mais, entrando em recursos detalhados, a gente vai trabalhar com eventos, tratativa de erros, outros pacotes que auxiliam a gente e depois, enfim, criar o projeto. Então, essa primeira parte, como eu já falei na outra aula, é onde a gente aí vai estar tendo uma imersão nos principais conceitos do React, ok? Então, vamos ter um pouquinho de teoria agora da instalação dele e depois vamos lá na prática instalar. Eu boto aqui, como instalar o React. Eu boto aqui para instalar o React, a gente vai utilizar uma ferramenta chamada Create React App, tá? E é a ferramenta mais indicada para quando a gente quer instalar, ou melhor, quer inicializar um projeto com React. A própria documentação aconselha a gente começar por esse cara aqui, que eu vou mostrar para vocês o que é de fato logo em seguida, mas é basicamente um instalador de React, tá? Então eles aconselham a gente instalar por esse cara aqui. Eu boto que a gente recebe todos os arquivos da biblioteca e já é uma forma de executar ela. Então, não só os arquivos vêm, mas já vem scripts para executar e rodar o build. Eu boto que a gente vai precisar de Node e NPM, porque ele não é um pacote de NPM, mas sim uma execução de um script que vai ser feita através do Node/npm, ok? Utilizando o npx. Eu boto que essa ferramenta também otimiza o app gerado para produção, Então é uma das vantagens de utilizar esse cara aqui, que está na própria documentação do React, tá? E como eu falei antes, ele nos dá uma forma de a gente executar no React, para a gente poder rodar no navegador, digamos assim, que é o script npm start, que vai fazer algo por baixo dos panos lá e vai disponibilizar no localhost o React para a gente acessar, e é de lá que a gente vai criar a nossa aplicação em dev, até dar o build para colocar em produção, ok? Então, agora sim, bora ver na prática como é que funciona aí o Create React App. Então, galera, antes de inicializar, de fato, esse aqui é o cara, Create React App, tá? E o que acontece aqui? Ele tem uma página aqui que a gente pode acessar a documentação, a gente pode fazer outras coisas além de só instalar o React, A gente tem aí a possibilidade, por exemplo, de instalar versões do React Scripts diferente e também tem uma documentação aí bem longa de como a gente pode meio que moldar o projeto baseado nesse padrão aqui, mas o que a gente vai se ater agora é a execução desse comando. Então a gente tem que, quando a gente vai instalar um pacote num projeto nosso, um projeto que utilize Node, por exemplo, a gente vai botar npm install alguma coisa, Então aqui é um pouco diferente. Esse npx ele também roda baseado no npm, mas ele executa algum script. Então o que ele está executando? Ele está executando o script create react app. Então a gente pode dizer que esse cara aqui é um script. E aqui a gente está colocando um nome para esse nosso app, ok? Então é isso que a gente vai fazer agora. Eu vou estar utilizando o editor de código VS Code, onde ele está aberto aqui em branco. E eu tenho uma pastinha que eu vou colocar os arquivos do curso. Lembrando também que esses arquivos estão no GitHub, o link está aqui embaixo. Tu pode acessar e baixar, fazer um fork dele. As aulas estão separadas por branches, eu acho que vai até 16, a teórica, se não me engano, ou 15, e depois tem o projeto todo em um branch só, tá? O projeto ele vai ser dividido em várias aulas, mas é só o código final lá que vai ajudar vocês se tiverem alguma dúvida, algum problema eventual, tá? Então o que a gente vai ter que fazer aqui? A gente vai abrir o terminal, nessa minha pasta arquivos aqui, e vamos criar um app nosso em React. Então, vou apertar o botão direito aqui, Open Integrity Terminal, e aqui a gente vai digitar aquele comando que ele disse lá, Então, na aula passada eu já falei que a gente tem que ter um npm e o node instalado, então tu vai ter que checar isso aí, dar um node-v, um npm-v aí, ver se deu tudo certo, se ele respondeu aqui no script, porque a gente vai ter que executar o npx agora. Então vai ser npx create react app, tá? Separado por traço. E aqui a gente bota o nome do projeto. Então eu vou botar aqui meu projeto, tá? Vou criar assim.
nosso primeiro projeto em React. Então a gente vai dar um Enter. E aqui pode ser que demore um pouco, dependendo, né, se vocês já executaram ele antes. Né, o NPM costuma trabalhar com uma questão de cache, então dependendo da máquina pode ser um pouco mais rápido. Mas a ideia aqui é que ele rode esse cara e deixe prontinho nessa pasta aqui tudo que a gente precisa para colocar o React para rodar no navegador. Então eu vou deixar ele finalizar aqui, a gente não precisa responder mais nada. Depois, quando terminar, eu volto para a gente ver qual o conteúdo gerado por esse cara aqui no meu PC. Então, galera, finalizou. Demorou um pouquinho, tá? Mas tá aqui. Olha só, ele me dá um success aqui no final, beleza? Tá tudo certo. E ele me dá umas informações importantes aqui. Olha só, eu tenho npm start, que vai inicializar o servidor de desenvolvimento, ou seja, onde a gente vai trabalhar. E outro comando interessante é o build, que vai aí transformar o nosso app em arquivos estáticos para a produção, que é a build que a gente vai gerar. Depois tem o comando ali de teste para fazer os testes da aplicação. E o run eject, que ele vai modificar, né? A gente pode modificar os scripts do React, tá? É uma opção um pouco mais avançada, né? A gente basicamente muda como o React funciona, né, na execução dos scripts dele. Ele tem um fluxo com esse create React app e a gente vai estar mudando isso, tá? Uma opção um pouco mais avançada, a gente não vai estar abordando isso nesse curso, ok? Então vou botar aqui as opções que ele sugere, né? CD meu projeto. E aqui ele sugere um npm start também, que é um comando de execução de um script. Então eu estou rodando um script aqui nessa pasta. E ele vai abrir agora no meu navegador este projeto aqui. Então se a gente vai lá no Chrome, está aberto aqui, olha só. Eu tenho a página inicial do React e aqui ele me manda para a documentação, clicando nesse link, tem o logo dele rodando. E ele diz que eu posso editar esse app.js e salvar para dar reload. Então, ou seja, esse servidor de desenvolvimento já tem o hot reload instalado, ele já tem command build, então é muito interessante o Create React App mesmo, tá? E agora, galera, se a gente der uma olhada mais clínica aqui no que ele gerou, a gente vai ver os arquivos base do React sem nenhuma modificação. Então vamos dar uma explicada rápida no que ele trouxe para a gente, que foi bastante coisa, só instalando o projeto aqui. Olha só, ele traz um README aqui, que ele basicamente diz como é que funciona esse cara, né? Um arquivo de documentação. A gente vai ter também um package JSON, que é onde ele lista as dependências e também os scripts que a gente executou. Então, ó, aquele start que a gente está rodando, sai daqui. Build, sai daqui. O teste, o eject, todos os scripts que ele citou ali, essa frase inicial dele, ali, depois de instalar o React, tá tudo aqui. E ainda as dependências do React. Então, todos esses caras aqui são dependências do React para ele poder rodar, tá? E a gente vai ter mais algumas configurações aqui iniciais. A gente tem um package lock JSON também, que é semelhante ao package JSON, tá? E a gente vai ter aqui o git ignore, que vai ignorar alguns arquivos para o git. São arquivos que a gente não vai levar, por exemplo, para o versionamento de projeto, como passa node models, que é o que a gente vai falar aqui agora. O que é node models? São todas as dependências e as dependências dela, né? As dependências do React e as dependências delas que vem junto. Então, o React precisa de tudo isso aqui para rodar, tá? Então é bastante coisa. A gente não vai mexer nisso aqui. É uma pasta que ela deve ser descartável, a gente nunca vai fazer alteração nela. Tanto que ela está no git ignore, a gente sempre quando vai colocar o React, nosso projeto de React em outra máquina, a gente vai dar um npm install de novo para poder tá girando essa pasta novamente. Então é uma pasta descartável, tá? A gente tem uma pasta public aqui com alguns arquivos iniciais, como robots.json, que é um arquivo para leitura de robôs, o manifesto do projeto, alguns logos do React. A gente vai ter também o favicon, que fica lá na aba do navegador, e o index.html, né? Apesar de o React ser uma aplicação JavaScript, ele tem um ponto de partida, que é o index.html. Então, esse cara aqui vai ser o que o navegador vai abrir, né? E o React vai trabalhar em cima dele, que é justamente em cima desse div id root aqui, ó. Nessa div aqui, a partir dessa div, o React se executa, né? Ele vai fazer o bootstrap da aplicação. Se eu altero isso aqui, por exemplo, ó, meu projeto. Ele vai ter o type do navegador como se fosse um HTML normal, né? Olha só, meu projeto. Não tem diferença nenhuma isso aqui. HTML e HTML também, tanto em React ou em outra coisa, né? É padrão, a linguagem padrão que os navegadores entendem. Depois a gente vai para o src, que é a parte que a gente vai estar mais alterando, né? Onde vai ter os JavaScript da nossa aplicação, vai ter o CSS, vai ter também as imagens que a gente quer importar, a gente pode botar fonte aqui também, né? Para mudar
a fonte dos textos da nossa página, tudo mais. Então aqui a gente começa, né, do arquivo base dele, que é esse index.js, e esse cara aqui é onde ele faz o bootstrap de fato. Ele vai importar o componente app, né, que é onde vai partir de tudo da aplicação, tá? E aí ele vai estar abrindo esse app, ou inserindo esse app no root. Esse root é exatamente esse root aqui. Então, esse arquivo aqui, esse index.js, ele tem apenas a função de inicializar o React lá no HTML, tá? Então, é por isso que a gente vai ligando as coisas, né? Então, o navegador abre o HTML, que chama esse arquivo, que chama o React, que joga lá no HTML por meio desse elemento todo o seu código, e aí ele é executado, né? Executa a SPA que a gente está criando. A gente pode colocar CSS para esse index.js aqui, né? E a gente já percebe que ele está trabalhando com Webpack por baixo dos panos também, né? Esse create React App, porque ele está importando CSS e arquivo JavaScript. Ele vai poder importar fontes, imagens, a gente vai ver isso durante o curso, tá? É bem interessante esse detalhe também. Então esse cara aqui, ele vai estar gerando CSS para a aplicação toda, a gente poderia dizer que é um estilo global da aplicação, tá? A gente tem um arquivo de teste aqui do app.js, teste aqui para testar a nossa aplicação, a gente não vai abordar teste nesse curso também. E esse app.js aqui é o que inicializa, né? Se a gente for ver exatamente o que está escrito aqui, é o que a gente viu lá no navegador. Então, aquele index.html e esse index.js aqui, eles não fizeram nada, entre aspas, assim. O que está aparecendo na aplicação é o que está aqui. A gente já vai falar também nas outras aulas sobre esse HTML, esse JavaScript e tudo mais. Mas o que a gente tem que entender é o que a gente alterar aqui vai refletir na nossa página. Então, posso deletar isso aqui tudo. Vou botar um H1. Olá, React. E aí, tudo que estava lá vai ser apagado. E agora o que vale são as minhas alterações. Né? Então, eu estou escrevendo código em React, posso dizer assim. Meu primeiro app. Então, faz aí as alterações também, que é interessante a gente poder destruir tudo que veio e colocar as nossas mudanças, né? Aí, olha só. Esse cara aqui, ele chamava uma imagem SVG, né? A gente pode apagar, não estamos usando mais. Ele chama um arquivo de CSS, onde ele utiliza as classes dele aqui, ó, para alinhar o texto ao centro, para mexer no logo. Então, a gente vê também, né, que não precisa ter tanto medo da aplicação em si. Por mais que tenha muita coisa rolando por baixo dos panos, que a gente não entende ainda, é um JavaScript que contém um HTML no meio, né, que chama arquivos CSS, e isso é HTML e CSS normal que a gente cria um site estático do dia a dia, né? Não tem mistério nenhum. Aqui a gente vai ter um SVG, que é o que estava chamando lá, a gente tem um report Web Vitals aqui também, e um setup de testes JS, tá? Que é o arquivo de setup para os testes do Jest, que a gente também não vai abordar, como eu falei antes, né? Não tem testes aqui nesse curso de inicialização, digamos assim, ou iniciação, melhor dizendo, do React, tá, galera? Então, olha só, nessa aula aqui, a gente criou nosso app, a gente aprendeu a instalar o React, a gente fez modificações iniciais também, né? A gente viu tudo o que vem aqui junto do React para poder ser executado. A gente executou o React também no navegador. Agora a gente está pronto para poder aí avançar em aspectos técnicos da própria lib, do próprio frame, beleza? Porque a gente vai fazer a partir aí da próxima aula. Então, seguindo da próxima aula para frente, vai ser só um aspecto técnico do React, um recurso dele, que a gente vai abordar em detalhes e aprender a utilizar e quando vamos utilizar. Ok, galera? Eu não falei no começo, mas esse aqui é o canal Hora de Codar. Se não é inscrito, por favor, se inscreve aí. Também deixa o like, isso me ajuda muito. Compartilhar esses vídeos aí com mais pessoas, consequentemente, tu vai estar recebendo mais conteúdo de qualidade também, né? E ainda ajudando elas a aprender outras tecnologias, como é o React nesse caso aqui, tá, galera? Aqui na descrição a gente tem diversos links importantes, a gente tem o nosso blog, tem as redes sociais, a gente tem também os nossos cursos lá na Udemy, naquele precinho top, e ainda o repositório do Git. É muito importante que tu faça um fork, tu baixe esses códigos, porque tu vai, uma hora ou outra, talvez precisar dele para bater o código, ver o que errou e tudo mais, tá? Então é interessante fazer isso também, beleza? Então é isso, fizemos a instalação, que era o primeiro passo aí, o primeiro passo prático. Agora, espero na próxima aula para a gente falar mais aí sobre React. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Valeu!